Bom dia, 9 horas e 7 minutos, horário oficial de Brasília, dia 19 de novembro do ano de 2021, o único 19 de novembro do ano de 2021 da história da sua vida, da história da humanidade. Está aí entrando ao vivo e a cores para todo o planeta Terra, mais uma live do nosso querido Ponto de Virada, live que vai mexer aí com as suas estruturas mentais, físicas, emocionais, espirituais. Vamos dar um sacode nessa composição humana aí, que é quem você é de verdade. Vamos dar uma mexida aí dentro de você para que você possa ir de encontro à sua essência, ir de encontro a quem você é de verdade, despertar dentro de você os seus sonhos adormecidos, os seus desejos mais profundos de realização e contribuição para a humanidade. Vamos ver se a gente consegue, de certa forma, ir trabalhando aí aquilo que está guardado dentro dos nossos corações. O código da vida de cada ser humano está registrado dentro do seu próprio coração. Se nós quando nós acessamos o nosso coração, quando nós conseguimos, através do silêncio, da tranquilidade, da calma e da paz, intencionando buscar aí os códigos, os registros que estão marcados no nosso coração, nós descobrimos exatamente qual o caminho da explosão de amor da nossa existência, qual o caminho que nós devemos buscar na nossa vida, quais são os rumos que nós devemos tomar na nossa vida, quais são as orientações. Teu coração, a tua alma, é teu guia, é tua luz, é aquele que vai lhe fornecer, é aquilo que vai lhe fornecer todas as respostas que você precisa encontrar para você poder sair, da confusão que muitas vezes a vida nos impõe, das bagunças mentais que nós vamos aí promovendo dentro de cada um de nós, desta desorientação que muitas vezes nós somos tomados por ela, fazendo com que o nosso fluxo de vida se reduza tanto, fazendo com que a nossa força de energia de vida abaixe tanto, que isso gere cada vez mais confusão, falta de clareza, dúvidas, angústias e uma série de outros sentimentos e emoções, e disrupções mentais, vamos dizer assim, que não nos fornecem ajuda nenhuma para nada. Mas se você quiser explodir de amor nessa terra, se você quiser descobrir finalmente o que você está fazendo aqui, se você quiser saber qual o seu caminho de felicidade, de prosperidade, de amor, de alegria, de esperança, como você pode despertar dentro de você mais coragem, mais força, mais amor, mais luz dentro de cada um de nós, dentro de você, é só você acessar, só você buscar aí o seu coração e fazer um trabalhinho que eu vou passar para vocês hoje aqui, que faz com que você abra os seus caminhos, em todas as áreas da sua vida, ou seja, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua vida profissional, no que diz respeito à sua saúde mental, emocional, física, espiritual. Se você fizer esse trabalhinho aí com afinco e com vontade, pode ter certeza que seus caminhos vão se abrir, tua vida vai fluir de uma forma muito mais gostosa e muito mais feliz, quando nós fazemos esse trabalhinho aí dentro de cada um de nós. O que seria esse trabalho, o que seria esse serviço? Nada mais é do que uma espécie de fisioterapia mental. Fisioterapia mental não tem nada a ver com a terapia tradicional que nós conhecemos e que é de grande valia para ajudar muitas pessoas, a psicanálise, a psicologia, enfim, todos esses recursos de trabalho mental, que nós temos aí à nossa disposição, nos ofertado por profissionais maravilhosos que estão sempre em busca de nos ajudar. Não é isso. Fisioterapia mental nada mais é do que o estímulo da grande ferramenta, da potente ferramenta que todos nós
nós temos dentro de cada um de nós, que é a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de imaginação, que é justamente aquilo que mexe e altera com nossos estados emocionais, que muda os nossos estados emocionais, que nos eleva em força de energia, de vida, fazendo com que a gente ganhe aí potência dentro de nós para podermos abrir os nossos caminhos. E não só para isso, a nossa imaginação ajuda, né, a contar uma nova história de nossas vidas, ou seja, como nós fazemos para contar uma história diferente da nossa existência. Isso é possível, completamente possível. Isso está harmonizado com todo o processo de criação divina e humana, né? Tudo que existe ou foi gerado por uma criação da mente divina do universo, Deus, como você quiser chamar, ou foi criado pela mente humana, né? Camisa, livro, estante, telefone, tudo foi originado, né, da criação humana, ou seja, tudo que nós utilizamos hoje como matéria, né, tudo o que nós podemos proporcionar e que proporcionamos para a nossa vida e para a nossa história é oriundo de nossas criações, é oriundo do nosso trabalho de criação, às vezes consciente, muitas vezes inconsciente. Nós simplesmente abarcamos registros emocionais dentro de nós que vão despertar processos criativos, na maioria das vezes, que não vão te estimular a ter bons resultados, muito pelo contrário. Esse armazenamento de memórias mentais, emocionais, que ficam guardadinhas dentro do nosso subconsciente, geram processos criativos que despertam nas pessoas medo, que despertam nas pessoas ansiedade, que despertam nas pessoas depressão, entre tantas outras coisas. Por quê? Porque é um processo que se corre de forma inconsciente. Nós não percebemos, nós não notamos, nós simplesmente vamos dando fluência a um processo criativo negativo inconsciente, por conta dos registros que nós guardamos dentro de nós, né? São registros da nossa história passada. E como é que a gente faz, então, para escrever uma nova história da nossa vida? Como é que a gente faz para vencer essa barreira desta criação inconsciente, que vai nos levando para lugares negativos, ruins, e que vão se tornando, né, consequências reais da nossa vida? Ou seja, aquilo que nós vamos estimulando como criação e sentimentos dentro de cada um de nós vão gerando consequências muito similares a esta frequência que nós estamos vibrando, né? E vão se tornando consequências muitas vezes dramáticas, desagradáveis, né, para dizer o mínimo, aí na história da nossa vida. Como a gente faz para dominar esse cavalo? Como é que a gente faz para dar conta de nós sermos mais determinantes naquilo que nós gostaríamos que acontecesse nas nossas vidas, e principalmente na forma como nós nos sentimos, na forma como nós estamos nos sentindo permanentemente, que eu acho que esse, na verdade, é o grande caroço da maioria dos seres humanos, né? Nós vamos aí correndo os nossos dias de forma tão inconsciente, de forma tão desligada, né? Essas criações, então, vão acontecendo de forma inconsciente, produzindo sentimentos, né, decorrentes desses processos criativos, imaginativos, fazendo com que nós fiquemos permanentemente nesses estados, né, mais negativos, vamos dizer assim, de emoções, nesses estados de espírito, com energias mais baixas, com força de vida mais baixa, o que causa nas pessoas desestímulo, acordar como se estivesse acordando, como se estivesse levantando um peso, como se estivesse carregando o peso da terra sobre suas costas. Quem já se sentiu assim, acordando com dificuldade, acordando carregado, pesado ou pesada? Bota eu aí, só para eu saber se essa conversa está fazendo sentido para vocês, só para eu saber se isso está fazendo sentido para vocês.
quem já acordou, né, ou quem está acordando, se sentindo, né, sentindo dificuldade de se animar para a vida, sentindo dificuldade de gerar dentro de si próprio uma energia de vida forte, uma energia de vida, né, mais com mais vontade, né? Deixa eu ver aqui, Ana Maria, eu, Deusa Lopes, eu, Lucas Vasconcelos, eu, meu filho, você não tá vendo os vídeos, não é possível, não é possível, Marisa Anjos, eu, maravilha, Thaís Freire, eu, deixa eu ver quem mais, Kátia Caracioli, eu. Por que isso acontece? Eu vou explicar isso para vocês agora, vocês já vão consertar isso agora. O que acontece? Nós, quando dormimos, perfeito, eu às vezes, maravilha, Robertinha Teixeira, eu, maravilha. O que acontece? Casa de Ferreiro, espeto de pau, Patrícia, exatamente. O que acontece? Nós, quando dormimos, liberamos, né, todo o fluxo do nosso subconsciente. Eu agradeço, abraço e gratidão, Pedro, maravilha. Ô Daniel, ô meu irmão, um abraço para você, Dani. Espero que esteja tudo bem aí. Saudações rubro-negras para você, meu amigo. Viu? Muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho. Que bom que você está aqui com a gente, fico muito feliz, viu? O que acontece? Quando nós dormimos, né, todas as impressões que nós fomos gerando na nossa mente subconsciente, elas transbordam à noite, né? Transbordam durante o nosso sono. Então é natural ou muito comum que o ser humano, depois de uma certa idade, ou seja, depois de um certo acúmulo, né, de tantas impressões negativas que foram sendo geradas aí pelo seu processo criativo e armazenadas por conta das emoções sentidas na nossa mente subconsciente, elas façam com que a gente tenha aí noites, né, em que nós vivenciamos aí um transbordar da nossa mente subconsciente, muitas vezes negativo, fazendo com que a gente acorde, né, com certa dificuldade, né? Há muitos anos, né, muitos de nós, né, quando a gente era mais garotinho ou garotinha, né, a gente sempre acordava mais vivo, mais animado, né? Tinha um estímulo natural no acordar, né, quando criança, porque os registros são menores, né, não existem ainda tantos registros, tanto peso que nós fomos carregando aí nas nossas vidas, ou seja, uma história ainda tão carregadinha. Então a gente acordava mais vivo, acordava com mais vontade, com o passar dos anos e com o acúmulo, né, das impressões que nós fomos fazendo inconscientes, através da nossa criatividade, da nossa imaginação não direcionada. Isso foi se tornando aí, de certa forma, uma espécie de lixeira, né? Uma lixeira que nós guardamos dentro de nós, que infelizmente não nos serve para nada, não nos ajuda em nada, a não ser nos causar aí dificuldades de elevar a nossa energia de vida, a nossa vontade de viver, a nossa animação, o tesão da vida, o brilho nos olhos, o sorriso na cara, o levantar já disposto, já querendo partir para o jogo, já querendo fazer coisas novas, já querendo criar coisas maravilhosas, já querendo buscar aí, né, arrebentar o coco, rasgar os limites, fazer coisas incríveis, coisas impressionantes. Isso tudo é gerado dentro de nós quando nós fazemos esse trabalho de fisioterapia mental, que nada mais é do que uma espécie de estímulo mental que todos nós devemos fazer no intuito de construirmos novas histórias para a nossa vida, de construirmos novas imagens que nós vamos guardar, armazenar dentro de cada um de nós, novos estímulos emocionais, né? Novos estímulos mentais vão gerando um armazenamento mais propositivo de memórias dentro da nossa mente subconsciente, um armazenamento de mais conquistas, mais vitórias, mais coisas maravilhosas que nós vamos alcançando e atingindo aí dentro da nossa mente, fazendo com que aí sim, naturalmente, a mente, depois de fazer esse trabalho de fisioterapia mental,
que é uma espécie de reprogramação, né? Ela começa a se estimular sozinha. Da mesma forma que quando nós engessamos o nosso braço, né, ou qualquer outro membro do nosso corpo, né, ou quando acontece alguma espécie de acidente, que algum membro fica prejudicado, a pessoa precisa depois fazer uma fisioterapia no intuito, né, de estimular este membro que foi atingido, vamos dizer assim, para que ele volte, né, a ter a sua ação natural, correto? Então a mente da gente também precisa do mesmo estímulo, também precisa de uma espécie de fisioterapia mental. Olha que loucura esse conceito. Quando a gente começa a buscar esse estímulo mental, afinal de contas, o nosso cérebro também é considerado um músculo, né? Ele também se desenvolve, ele também cresce, ele também se expande. Quanto mais você trabalhar ele, quanto mais você estimulá-lo, né? Ele também cresce. Vou dizer um negócio para vocês, a imaginação da gente também cresce, também potencializa, também deve ser estimulada, mas principalmente ela deve ser cuidada, né? Uma vez que ela solta, sem controle, ela vai gerando justamente essas criações, né, que vão aí sendo armazenadas dentro de cada um de nós, fazendo com que isso depois se torne um peso que nós temos que carregar, que é o peso das nossas histórias passadas. E isso vai fazendo com que a nossa energia de vida abaixe, gerando aí mais dificuldade, né, para nós podermos estimularmos, né, o nosso funcionamento inteiro, né? Como é que um autor de novela, um autor de filme faz, né, para escrever uma história? Como é que nós podemos fazer para estimular? Vamos fazer então um pouquinho de fisioterapia mental, né, criativa, imaginativa, nós aqui. Como é que faz um autor de um filme ou de uma novela, ou de uma peça de teatro, para escrever um filme, né, para escrever uma obra de dramaturgia, né? Então, vambora, Sandra, vamos junto, estamos junto nessa onda. Como é que faz? O Luquinhas está aí, ele sabe muito bem, porque é um autor, diretor premiado, etc e tal. O que ele faz? Ele começa a buscar, tá? Criar, Alex, sou físio há 24 anos, Pedro, a fisioterapia motora sempre começa pelo físio da mente, olha que legal. Já peguei pessoas completamente desacreditadas delas, é só evoluírem após isso que você está falando. Que legal, Alice, que maravilha. Esse foi um conceito que eu estava escrevendo ontem, né? Aqui fazendo uma dissertação para o blog do canal, né? Escrevi um texto falando um pouquinho sobre criar uma nova história, estava buscando um pouquinho esses conceitos e agora ele me veio na cabeça. Eu falei, gente, a fisioterapia mental direcionada à criação, né, realmente é um fundamento absolutamente necessário que a maioria da humanidade, Alice, precisa desse serviço, precisa desse trabalho. Com certeza, ele é completamente... A falta do estímulo, da criatividade propositiva, da imaginação positiva e saudável dentro de um ser humano é exatamente equivalente ao excesso do uso de medicamentos com o intuito de ajudar essas pessoas na incorrência das suas dificuldades mentais e emocionais. Ficou claro isso? Ou seja, quanto menos eu estou estimulando a minha capacidade criativa, propositiva, positiva para a minha vida, quanto menos eu estou trabalhando a criação de uma história maravilhosa para a minha vida, quanto menos eu estou estimulando a minha mente criativa no intuito de reforçar que acontecimentos absolutamente incríveis podem vir a acontecer, quais são eles, como seria, de que forma isso poderia acontecer, como eu estaria nesse caso se acontecesse isso, como seria se eu estivesse acordando de manhã muito feliz, como seria que eu estaria me sentindo e o que eu faria se eu acordasse com mais disposição, o que eu faria se acordasse com mais vontade de viver a minha vida, como seria isso?
E se eu de repente resolvesse morar fora, num outro país? E se eu conhecesse uma pessoa muito especial? E se de repente acontecesse uma reviravolta muito positiva no meu trabalho? Como seria? Quem poderia ser uma pessoa interessante que eu gostaria de encontrar, um ídolo ou uma ídola que eu gostaria de conhecer? Como seria se eu encontrasse essa pessoa? Esses estímulos, né, de criação mental, criativa, propositiva, é justamente o que faz com que, a partir da sua mente, você comece a redirecionar todo o seu processo emocional. E você começa, então, a acumular dentro de você um registro, né, um registro emocional mais positivo do que aqueles que nós vamos inconscientemente guardando dentro de nós, que fazem com que nós depois vamos gerando aí a decorrência, né, da falta desse estímulo criativo. Então, nós vamos criando situações que nos põem medo, nós vamos criando situações que não nos conferem uma elevação emocional, nós vamos criando situações difíceis, ou seja, e se meu dinheiro acabar? E se acontecer um acidente? E se eu não encontrar ninguém e ficar sozinho nessa vida? E se eu não sei o quê? E se isso? E se aquilo? Você vai gerando um pensamento, uma criação negativa que vai te causando consequências sérias no correr da sua vida, né, justamente porque elas vão se armazenando de forma negativa dentro de você e você não percebe, porque isso é inconsciente. Nós não nos ligamos, ou seja, a mente desligada e funcionando ao mesmo tempo, né? É como se você tivesse desligado o teu carro, saído, deixado ele lá na garagem, mas ele estivesse funcionando ainda, gastando toda a tua gasolina à toa, parado, sem te ajudar, sem te levar para lugar nenhum, o que seria, né, um grande desperdício. As sinapses são feitas de luz, energia e química. Como é bom acessar, isso gera também a consciência corporal e gera mais saúde. Parabéns, Alês. Muito bom que essas lives são gravadas para vermos e revermos. Muito obrigado. Parece ser mais fácil só viver no negativo e você abre o mundo interior do positivo. Eu vejo que você está falando isso mesmo. Não é que é mais fácil, mas é a forma desligada, desatenta com que nós vamos criando as nossas histórias, com que nós vamos criando o nosso dia. Nós só vamos transbordando aí o negativo que já está acumulado dentro de nossos corpos, então nós não percebemos, né? É como se o músculo mental da criação da gente fosse ficando atrofiado, né? Exatamente como a lei está falando. O que acontece? É como se nós não estimulássemos, nós não buscássemos um estímulo criativo, mental dentro de cada um de nós, que pode ser gerado e criado de várias formas diferentes, que deve ser trabalhado e atento constantemente, até porque é uma delícia fazer isso, é uma coisa muito gostosa, você ficar criando coisas gostosas que possivelmente poderiam acontecer na tua vida, ou simplesmente ficar criando coisas gostosas na sua cabeça, né? Ou seja, imaginação solta, trabalhando, buscando, né? Se estimulando, criativamente falando, isso vai gerando um novo estado emocional dentro de você, que vai gerar depois uma consequência do hábito de novos estados emocionais e dos novos estímulos mentais. As pessoas, todos nós estamos acostumados, vivemos numa cultura, né? A lei sabe bem disso, que é uma cultura que estimula somente os exercícios físicos, somente os exercícios corporais, né? E quando nós falamos dos exercícios mentais, né, nós estimulamos basicamente aquele conhecimento mais clássico, né, um estímulo mental no intuito de faça palavras cruzadas, que é realmente ótimo, né, cientificamente comprovado que é bom, leia livros, ótimo, é maravilhoso e tal, mas e o seu estímulo de imaginação? Que horas você está parando para imaginar algo bacana, maneiro, criativo, legal, que você possa criar, não só para a sua história de vida, mas simplesmente para estimular a sua criação, para estimular o seu processo de imaginação? Que horas nós estamos usando desse recurso que é absolutamente determinante no destino das nossas vidas?
Que horas nós estamos trabalhando esse recurso que é absolutamente determinante nos nossos estados emocionais, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, ou seja, uma ferramenta que vai determinar totalmente como será a sua saúde mental, como será a sua saúde emocional, como vai ser sua vida financeira, como vão ser seus relacionamentos, como vai ser a sua vida profissional. Isso determina tudo, isso determina tudo. Assim como você cria, assim será, não tem jeito. Ah, mas eu crio e não consigo e tal. Na verdade, primeiro, a ferramenta está super mal trabalhada, né? Ela não está estimulada. Eu duvido, né, que uma pessoa que tenha trabalhado a sua imaginação de forma propositiva e recorrente não esteja aí, né, alcançando píncaros de realizações em suas vidas. Não existe isso, é matemático. Conforme você estimula a sua criatividade, conforme você estimula a sua imaginação criativa, amorosa, propositiva, mais você vai alcançar realizações absolutamente espetaculares, estados emocionais de plenitude, de amor, de leveza, de fé, de coragem, de animação, de motivação para você poder fazer coisas absolutamente incríveis e absolutamente maravilhosas. Conforme nós vamos exercitando as nossas capacidades criativas, né, nós vamos ganhando força e potência no músculo que é absolutamente determinante na história da nossa vida. Não tem como nós ficarmos, tentarmos nos sentirmos bem, saudáveis, estimulados, felizes, se nós estamos vivendo viciados na criação negativa consequente do acúmulo de porcaria que nós vamos guardando dentro de nossas mentes subconscientes, tá? Isso é científico. Então a gente tem que entender isso, tem que aprender isso para podermos criar ferramentas dentro de nós que vão conseguir nos ajudar a tirar a gente de certos estados, né, emocionais negativos recorrentes, que depois o corpo se vicia, fica preso nisso, e para você sair é uma desgrama. E aí as pessoas falam: por que eu não consigo ter pensamentos positivos? Por que eu não consigo ter pensamentos melhores? Por que eu não consigo criar coisas boas para minha vida, né? Porque sempre vem aqueles pesos mentais que nós vamos guardando dentro de cada um de nós. Eu te digo por quê. Pelo mesmo motivo que hoje, se você resolver correr uma maratona, você não vai conseguir bater o recorde mundial amanhã. Pelo mesmo motivo que, se você hoje quiser perder 10 quilos, você não vai na academia hoje e amanhã você vai estar pesando 10 quilos a menos. Porque precisa de exercício, porque precisa de trabalho, porque precisa de prática, porque precisa ficar estimulando, né? Fazendo a fisioterapia mental criativa o tempo inteiro, buscando o tempo todo fazer aí o estímulo das suas criações e das suas imaginações, as melhores possíveis. Quanto mais bacana forem as criações que você despertar dentro de vocês, quanto mais gostosa forem as criações dentro de vocês, e aí a gente tem que... Qual é a nossa dificuldade? A gente começa a criar um negócio gostoso dentro da nossa cabeça, pau, vem o medo e embarrera tudo. Ou seja, se eu começo a tentar criar uma coisa gostosa, uma coisa boa, né, vem o medo, me trava a criação, me trava a imaginação e faz com que eu fique travado e volte para o lugar, volte 10 casinhas para trás e não consigo avançar. Justamente porque o medo, que é algo que está guardado aí dentro de nossas mentes subconscientes, né? Ele é um trava processo criativo, ele é um trava processo mental, ele é um trava processo relacional, ele é um trava processo profissional, ele é um trava processo financeiro, ele é um trava processo
tudo. Na verdade, o medo, ele vai travando a tua vida de uma forma inteira, justamente porque nós vamos dando vazão a ele, ao invés de simplesmente embarcarmos no nosso processo criativo. Então o que você faz? Como muitas vezes o medo, ele é mais presente dentro de cada um de nós, como ele se faz mais presente na nossa mente subconsciente, então ele hoje, vamos dizer assim, ele é mais forte, né? E como nós não estimulamos a nossa imaginação criativa, propositiva, diariamente e correntemente, nós então estamos com um músculo mais enfraquecido e com uma força mais potente dentro de nós, de forma que no embate a gente acaba sempre perdendo para o medo, né? E como é que a gente faz então para virar esse jogo? Como é que a gente faz para conseguir vencer o medo nesse nosso processo criativo, que é o que vai justamente nos libertar para o nosso crescimento absoluto? É justamente aquilo que vai nos livrar para que nós possamos aí ganhar asas e voar lindamente pela existência de nossas vidas. Como é que a gente faz para fazer isso? Nós vamos estimulando, reforçando, dando vitamina para nossa criatividade, dando vitamina para nossa imaginação, botando a nossa imaginação para fazer flexão, para fazer abdominal, botando a nossa imaginação e a nossa criação para ir ganhando força, cada vez mais força, cada vez mais força. Ou seja, você começa a trabalhar um estímulo direcionado, né? É uma fisioterapia imaginativa, criativa mesmo. Você está andando de carro, vamos dizer, de repente você olha uma pessoa na rua, tá? Você olha uma pessoa na rua, ao invés de você ficar centrado aí nas coisinhas que estão ocorrendo dentro de você, você começa a imaginar, por exemplo, algumas situações muito interessantes e muito bacanas naquela pessoa. Assim você não vai estar incorrendo no risco de gerar medo dentro de você, porque a pessoa não é você, então você pode exercitar a sua criatividade, a sua imaginação propositiva, desejando, imaginando coisas lindas acontecendo com outras pessoas. Isso vai fazer com que você simplesmente alimente boas emoções dentro de você, enriqueça tua capacidade criativa e imaginativa, anulando um pouco mais a força do seu medo e gerando dentro de você mais potência criativa positiva. Ou seja, eu estou olhando alguém na rua, tá? E aí eu começo a imaginar a história da vida daquela pessoa. Eu começo a imaginar que aquela pessoa, de repente, está indo se encontrar com alguém. E esse alguém está trazendo um ramo de flores para ela, um buquê de flores para essa pessoa, e de repente essas pessoas se cruzam, se encontram, e aí essa pessoa que estava com as flores na mão pede a pessoa que estava andando na rua, que eu identifiquei, em casamento. E aí ele oferece um anel de casamento para essa pessoa, e de repente ela começa a chorar, e no meio da rua ele se ajoelha e pede ela e fala que ama ela, e fala que ela é a pessoa da vida dele, fala que essa pessoa é o ser humano mais importante que existe no mundo. E de repente os carros que estavam passando em volta começam a parar para assistir a cena. Daqui a pouco todo mundo faz um buzinaço, daqui a pouco todo mundo começa a fazer um buzinaço. Esse cara que estava com um buquê de flores na mão, que fez essa declaração linda de amor para essa outra pessoa, o que ele faz? Ele sobe em um dos carros e começa a cantar uma música absolutamente maravilhosa, espetacular. De repente todas as pessoas que estavam nos carros começam a cantar também junto com ele, transformando o trânsito num grande coral maravilhoso de amor, em que as pessoas todas vão ficando emocionadas, em que as pessoas todas vão ficando estimuladas pela força do poder do amor que aquela pessoa resolveu despender para aquela outra pessoa que ele encontrou na rua, e aquela outra que estava andando, que eu me liguei nela, então ela começaria a chorar, ela fica emocionada e tal, e os dois saem cantando felizes da vida, andando pela rua. Olha só que coisa, né? Gostosa de você ficar pensando quando você está no trânsito, andando num carro, sei lá onde, né?
em vez de ficar, né, gerando aí pensamentos reflexivos, né, aos seus transbordar aí das suas mentes subconscientes. Então, é muito mais gostoso nós fazermos isso. E isso vai fazendo com que a gente estimule a nossa mente criativa. Isso vai fazendo com que nós estimulemos a nossa mente imaginativa de forma positiva. Ou seja, isso vai te gerar uma emoção. Quem sentiu algum tipo de emoção com essa historinha sendo contada aqui? Eu faço isso, enxergo alguém e fico imaginando o que está fazendo, para onde vai, o que está sentindo. É muito louco isso. É muito bom esse exercício. E se você direcionar, Lúcia, esse exercício para você começar a escrever a história dessa pessoa, para você começar a criar uma história para essa pessoa, ao invés de só imaginar, né, o que seria eu, Andréia, show. Quem é que sentiu uma pontinha de emoção aqui? Eu, total. Aí, Sandra, show. Quando nós estimulamos, né, intencionalmente a história de alguém, né, que é muito comum a gente ficar se perguntando, né, quem é, para onde vai, o que faz, etc e tal, né? Quando nós estimulamos a intenção da criação dessa história, aí, Deusa, até me emocionei, coisa gostosa. Ei, Samoredes, bom dia. Ei, coisa boa. Coisa boa. Então o que acontece? A imaginação da gente gera um estado emocional completamente diferente, né? Dependendo da qualidade da criação da sua imaginação. Quanto mais estimulada a sua imaginação for, quanto mais estimulada for o seu processo criativo, quanto mais você fizer essa fisioterapia mental, criativa, imaginativa, mais você vai reforçar esse músculo que é absolutamente determinante nos rumos da nossa vida. Mais nós vamos gerando emoções diferentes dentro de cada um de nós, que é justamente aquilo que nos dá força para que a gente possa aí mudar as nossas histórias, né? Contar uma nova história de vida, ao invés de nós ficarmos presos e atados àquelas histórias que estamos contando há tantos anos, há muito tempo. É justamente através desse processo criativo que nós vamos contando uma nova história. Como é que um autor de cinema, um autor de novela faz, né? Quando ele tem que escrever, por exemplo, o cara acabou de escrever um filme, o cara acabou de escrever uma novela, ou né? Acabaram de fazer lá o autor ou a autora, acabaram de escrever a sua obra, né? Então os personagens e as histórias, elas ficam ainda retidas dentro do autor, dentro da autora, depois de um certo tempo, né? Imagina que ele tenha escrito lá um filme de muito sucesso, uma novela de muito sucesso, que tenha dado muito certo, né? Que as pessoas tenham acompanhado e tal, e isso fica no nosso imaginário, no imaginário do autor e no imaginário da autora, né? Ele tá com aqueles personagens, ele tá com aqueles cenários, ele tá com aquela história toda dentro da cabeça dele, aquilo ficou registrado dentro da pessoa dele, né? Como é que ele faz para se liberar desse registro? Como é que ele faz para tirar da imagem, da cabeça dele, os personagens, as histórias que já foram contadas, que ele já terminou o trabalho dele, que ele não precisa mais se utilizar daquilo para a vida dele? Como é que ele faz para tirar isso de dentro dele, né? Ele faz da seguinte forma: ele simplesmente começa a criar uma nova história. Ele só se libera da história antiga quando ele começa a criar uma nova história. Enquanto ele está preso na história que ele já escreveu, ele não consegue gerar uma nova história. É da mesma forma com o ser humano. Enquanto nós estamos presos às nossas histórias passadas, as lembranças, memórias e aquilo que está armazenado dentro de nossas mentes subconscientes, nós não conseguimos nos libertar para poder vivenciarmos uma nova história na nossa vida. Só a partir do momento quando nós criamos e começamos a imaginar uma nova história, com novos personagens, com novos cenários, com novos acontecimentos, com novas situações,
com coisas diferentes rolando na nossa vida, quando nós começamos a buscar o que pode vir a acontecer de maravilhoso, de incrível na sua existência, e aí você começar a se estimular criativamente, propositivamente, de forma absolutamente positiva, amorosa, quando você começar a buscar uma nova história, você vai se libertando da história passada. É da mesma forma com que um autor se liberta, ou uma autora se liberta da história que já escreveu, no intuito de poder aí sim buscar uma outra história. Dentro disso tem um processo, tá? Não se vai de uma hora para outra, não é um salto, tá? Por isso que nós devemos ficar estimulando as nossas capacidades criativas e imaginativas. Por isso que nós devemos ficar fazendo essa brincadeira, como eu falei aqui com vocês, de estar no trânsito e começar a buscar histórias boas, histórias bacanas para os outros. Porque isso vai te ajudar a criar uma história melhor para você. Porque isso vai fazer com que a sua imaginação ela ganhe força, ganhe um escopo, ela ganhe desenvolvimento para você aí sim gerar uma história nova para você. Você só vai gerar uma história, você só vai se libertar da história. É um processo longo, mas muito mais longo se a gente rateia mais nesse trabalho, e mais rápido se a gente parte para dentro. Por exemplo, tem autores que eu conheço que fazem esse salto de uma história para outra muito rápido. Eles se estimulam para contar novas histórias muito rápido. E tem outras pessoas, outros autores, que demoram mais para se livrar de uma história passada. Então isso está em acordo, claro, varia de pessoa para pessoa, e do desenvolvimento que a pessoa está fazendo, buscando fazer constantemente, né, da sua capacidade de criação. Por exemplo, Simone, por exemplo, se eu quero perder assim 10 quilos, né, e eu fizer 10 minutinhos de caminhada por dia e fizer uma certa educação alimentar só no café da manhã, mas eu continuo comendo no almoço, continuo comendo no jantar, o que eu quiser. Então o que vai acontecer? Eu vou demorar um certo tempo para poder ter essa perda de peso, né? Mas se eu entrar num processo mais radical na história, se eu entrar com mais força na parada e resolver fazer pelo menos 45, 50 minutos de exercício diário e fizer uma reeducação alimentar para o dia inteiro e ainda beber uma quantidade determinada de água e ainda fazer outras coisas que eu acho que eu possa saber fazer, significa que eu então vou perder, independente do meu condicionamento físico, mais rápido os mesmos 10 quilos que eu perderia demorando, né, mais tempo se o procedimento que eu caísse para dentro fosse mais devagar, mais lento, né? Mas ouvi o que eu precisava. Show, Kézia? Vai com tudo. Então o que acontece? Quanto mais eu estimulo o meu processo criativo, quanto mais eu estimulo o meu processo de imaginação, mais rápido fica para eu poder criar uma nova história. Quanto mais rápido eu crio uma nova história para mim, mais rápido eu me livro da minha história passada. Olha que coisa boa isso. Não parece bom? Não parece gostoso? Faz sentido. Show? Não parece gostoso, né, nós podermos nos livrar de personagens, acontecimentos, incorrências da nossa vida que nós registramos dentro de nós e não queremos mais conviver com esse nível de estímulo, com esse tipo de estímulo negativo, né, que fica sobressaindo de dentro de nós, influenciando na qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos estados emocionais. Quanto mais rápido eu criar algo diferente, mais rápido eu me livro daquilo que está, dos fantasmas do meu passado, né? Parece que você sabe, não é bom, é ótimo. Aí, Lu, show de bola, show de bola. Então, o que acontece? Da mesma forma, gente, que um autor se liberta da história que ele acabou de escrever, criando uma nova história. Imagina assim, numa situação, por exemplo, vocês terminaram um relacionamento, vamos dizer, tá? Vocês
terminaram um relacionamento e de repente vocês se sentiram muito tristes, tá? Muito infelizes por um certo período, tá? E aí passou um tempo e tal, não sei o que, né? Uma determinada quantidade de tempo e de repente vocês conheceram uma outra pessoa, né? Levei 5 anos para livrar dos meus fantasmas e bloqueios do passado. Aí, Simone, agora você pega essa ferramenta que você já vai fazer como você já vai saber como você pode fazer essa libertação, tá? De uma hora para outra, num período de 28 dias, que geralmente é o tempo que nós demoramos para absorver um novo hábito, você vai poder fazer essas libertações cada vez mais rápido. Mas então, se nós aí terminamos um relacionamento, ficamos muito tristes, passou um certo período, você encontrou uma nova pessoa, né? E você se apaixonou novamente por alguém, por uma nova pessoa, né? Uma pessoa que você não conhecia, né? Quando você está num estado de paixão por alguém, né? Que você acaba de conhecer, uma pessoa que você acabou de conhecer, você entrou num estado de paixão por essa pessoa, o que aconteceu então com as memórias, né, e o sofrimento daquela história passada? Ela simplesmente desaparece, né? Ela simplesmente sai do nosso escopo de percepção, né? Você simplesmente trocou a emoção, né, da paixão pela descoberta de uma nova pessoa que, né, também trocou com você e vocês dois estão aí, explodindo de amor na terra. O que aconteceu? Aquela parada antiga, ela simplesmente se esvaiu, né? Com certeza a nossa mente nos leva além. Então o que acontece? Desapareceu, perfeito. Então o que acontece? Nós trocamos pelas coisas novas, né? Aquilo para nós nos libertarmos das coisas velhas que estão dentro de nós, registros mentais, emocionais, de memórias, que nós não queremos mais usar, né? Que não tem serventia, que só nos arrastam aí para baixo. Nós simplesmente buscamos a estimulação criativa de uma nova história, a estimulação criativa, propositiva, amorosa de uma nova história de vida. Assim, nós estaremos nos livrando das histórias passadas, das histórias antigas. Da mesma forma como a paixão, né, quando é despertada por uma nova pessoa, né, nós simplesmente perdemos aí a referência do sofrimento, do fim de um relacionamento passado. A paixão por uma nova história, a paixão por novos acontecimentos possíveis, a paixão por coisas maravilhosas que podem vir a acontecer na sua vida, simplesmente mudam as impressões emocionais que nós vamos guardando dentro de nós, alterando os registros da nossa mente subconsciente, fazendo com que nós entremos num fluxo de vida muito mais prazeroso, muito mais divertido, muito mais estimulante, muito mais gostoso, muito mais expansivo, muito mais amoroso, muito mais repleto de fé, de felicidade, capaz de levar você a explodir de amor nessa terra. Esse é um dos caminhos que fazem com que a gente simplesmente entre em estado de paixão absoluta pela vida, por nós, fazendo com que a gente ganhe aí potência de amor interna suficiente para nos fazer explodirmos de amor neste planetinha, fazendo com que a gente simplesmente se torne aí criadores, criadoras de estrelas e planetas, por conta da potência, do amor, da paixão que você estará sentindo pelas possibilidades maravilhosas de acontecimentos que foram gerados na tua imaginação criativa, que possam vir a ocorrer na história do filme da sua vida. Então não deixa para amanhã. Se você puder, senta todo dia, tá? E dá uma escrevinhada em coisas absolutamente maravilhosas, incríveis que podem vir a acontecer. Quando você estiver andando na rua, pensa em coisas incríveis e bacanas que podem vir a acontecer com as pessoas que estão aí passando pelo seu mundo, passando pela sua vidinha, né, à sua volta.
pense em coisas absolutamente espetaculares e completamente sem limites que possam vir a acontecer com você. Estimule, faça a sua fisioterapia mental criativa o tempo inteiro, porque esse músculo precisa de força. Tanto quanto um braço, tanto quanto uma perna. Não adianta nós termos a barriga sequinha e a imaginação e a criação pobrinha. Não adianta, porque tua vida vai ser ruinzinha se você ficar medindo os seus trabalhos nesse nível, né? Ou seja, a sua imaginação rica, sua vida rica, sua imaginação feliz, propositiva, gostosa, a sua vida propositiva, gostosa, a sua imaginação repleta de amor, de felicidade, de coisas incríveis, a sua vida repleta de amor, repleta de felicidade, repleta de coisas incríveis. E aí sim, depois disso, vai cuidar, né, do físico e tal, que na verdade nada mais vai ser muito mais fácil você cuidar do seu corpo físico. Você vai estar motivada, vai estar motivado, vai estar feliz, vai estar rasgando de vontade de fazer as coisas, do que se você estiver desmotivado e tendo que se forçar, desestimulado por um processo criativo negativo que vai te tirar força de energia, de vida, e vai te fazer um exercício, ao invés de se tornar um prazer, uma coisa gostosa, uma alegria na tua vida, vai se tornar mais um peso que tu vai carregar. Larga teus pesos todos, trabalha a tua imaginação criativa, propositiva, maravilhosa, repleta de alegria e de felicidade, e você vai ver o quanto você vai ganhar de força, de energia, de vida dentro de você, e o quanto isso vai te levantar, e o quanto isso vai querer fazer com que você realmente exploda de amor nessa terra e rasgue o planeta Terra ao meio de tanto amor e de tanta felicidade. Pessoal, muito obrigado aí por vocês disporem de coisa tão importante para a vidinha de vocês. Fez sentido a conversa aí? Deu para pegar legal? Deu para pegar bacana? Show! Sai Moredes, maravilha, maravilha, que bom. Dani Franco, bom dia. O grupo, papo gostoso, maravilha. Leis, show de bola. Deusa Lopes, opa, que bom, coisa gostosa. Estimular a imaginação e a criação, gente, é fundamental. A vida funciona em decorrência disso, tá? Desculpa o atraso, ontem me passou por um procedimento com anestesia, mas graças a Deus tudo certo. Que bom, Dani, graças a Deus. Qualquer coisa grita aqui, tá, Dani? Qualquer coisa grita aqui. Sim, totalmente, show, Simone, maravilha. Estelas Digital, obrigado. Andreian, que bom. Aí, Baseli, bênçãos, maravilha. Sábio Lima, maravilha. Show de bola. Pessoal, ó, aí Rubens, chegamos atrasado, mas chegamos, é isso que vale a pena. Ei, pai Elvirinha, um beijo pra você, viu? Pessoal, muito obrigado mesmo, tá? A gente tá de volta aqui às 19 horas, desculpa eu não abrir a live aí pra quem quisesse entrar, tá? Mas às 19 horas, tô de volta, tá? E aí nós, bom dia, Rubens, tamo de volta aí, e aí a gente cai pra dentro de fazer aí, eu vou abrir a live da noite, tá? Para quem precisar de alguma ajuda, para quem estiver precisando trocar aqui alguma conversa, tá? Para quem estiver precisando de algum papo. Estimula, exercita, busca trabalhar a tua imaginação criativa, propositiva. Guarda essa mensagem na tua mente. Guarda essa mensagem na tua mente, porque isso naturalmente vai gerando aí, tá? Um desenrolo que você vai ver como isso vai ser importante para os resultados em todas as áreas da sua vida, mas principalmente para os seus estados emocionais corriqueiros, tá? Isso é muito importante mesmo, tá? É uma forma de nós nos tirarmos da onde nós estamos e nos levar para onde nós queremos ir, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Vamos explodir de amor nessa terra. Thaís, show de bola. Kátia Caracioli, muito obrigado. Muito obrigado, Ana Maria. Um beijo aí para você, muito obrigado a todos, que todos tenhamos um dia maravilhoso, que todo guardado na mente e no coração, aí garota, show de bola, obrigado Simone, que todos nós tenhamos um dia maravilhoso, que todos nós tenhamos um dia incrível, que todos nós tenhamos um dia aí repleto de amor, repleto de luz, que coisas absolutamente maravilhosas e incríveis aconteçam na vidinha de vocês, que o 19 de novembro seja um dia absolutamente único, absolutamente especial na vida de todos vocês, e assim seja sucessivamente. 19 horas estaremos aqui de volta. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.